Olá, meus amados, voltamos aqui para falar agora de fases de um sistema, certo? E o que são fases de um sistema? Fases de um sistema é o seguinte: um sistema heterogêneo ele é composto por porções homogêneas, ou seja, essas porções homogêneas são denominadas fases. Vou fazer um exemplo aqui para a gente, para você ter uma ideia disso aí. Então, por exemplo, vamos pegar a água. Deixa eu ajeitar aqui o pontinho. Vamos pegar aqui a água e o óleo, certo? Água e óleo. Você vê a água no óleo? Você vê a água no óleo, certo? Então isso aqui é um sistema que tem duas fases. Observe que eu tenho uma porção homogênea que é a água e uma porção homogênea que é o óleo. As duas juntas fazem um sistema bifásico, ou seja, com duas fases. Agora, se você pegar água e álcool, os dois juntos têm apenas uma fase. Você consegue ver o álcool na água ou a água no álcool? Nem com a ajuda do microscópio você consegue. Mas observe que eu tenho aqui uma porção homogênea que é a água, uma porção homogênea que é o álcool, as duas juntas fazem um sistema com uma fase só. Então a gente diz o seguinte: esse carinha aqui que tem mais de uma fase, ele vai ser um sistema polifásico, e esse cara que aqui tem uma fase vai ser um sistema monofásico. E aqui a gente já pode adiantar o seguinte: olha só, todo sistema, não confunda sistema com mistura, certo? Eu fiz duas misturas, água e óleo e água e álcool, mas um sistema pode ser também de substância pura, porque o sistema está relacionado a fases e não a ser uma substância pura ou uma mistura. Por exemplo, esse sistema aqui, água e óleo, ele é um sistema heterogêneo, certo? É um sistema heterogêneo, porque ele tem mais de uma fase. Já, desculpa aí, eu fico mexendo aqui no iPad para ficar mais fácil para escrever. Aí eu aumento ou diminuo a tela, só que não aparece aí para vocês, tá bom? Esse que tem uma fase só é um sistema monofásico. Lembre-se, mais de uma fase, polifásico. Uma única fase, monofásico. Então, a gente diz que esse sistema é um sistema homogêneo. Ah, Sandrão, beleza, eu entendi. Faz um exemplo aí agora de substância pura. Faço, meu amigo. Olha só. Agora vamos supor aqui o seguinte. Vamos supor que você tenha um recipiente. Eu vou dar uma pausa no vídeo para desenhar os dois recipientes. Bacana? Então vamos lá. Vamos supor que você tenha aqui um recipiente somente água, água pura, tá? E aqui você tem água e gelo, certo? Lógico, aqui eu tenho um sistema homogêneo. Ele tem apenas uma única fase, que é a fase da água. Aqui eu tenho duas fases. Eu tenho a fase da água e tenho a fase do gelo. Então eu tenho um sistema polifásico. Então eu tenho um sistema heterogêneo. Certo? Então olha só. O sistema é heterogêneo, mas observe bem uma coisa. Tanto o gelo quanto a água, os dois, pelo menos aqui de casa, o gelo é feito de água. Os dois é a mesma substância. Então aqui dentro desse recipiente eu tenho uma substância pura, certo? Eu tenho somente água. Então na verdade é uma substância pura, mas o sistema é heterogêneo. Aqui eu tenho só água.
Então aqui eu tenho uma única fase, então eu tenho um sistema homogêneo de uma substância pura que é a água. Bacana? Então agora eu vou apagar e vamos fazer as fases dos sistemas em várias misturas e não confundir componentes com mistura. Bacana? Então vamos lá, meus amados, meus queridos alunos, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui água e álcool. Água e álcool. Eu não vejo o álcool dissolvido na água, então eu tenho um sistema que tem uma fase só. Mas quantos componentes? 2 componentes. Um é a água, o outro é o álcool. 2 substâncias diferentes. Agora aqui, eu tenho água e óleo, certo? Eu tenho uma fase da água e uma fase do óleo. O óleo não se mistura com a água. Então eu tenho 2 fases. Quantos componentes, Sandro? 2 componentes. Sacou? Agora vamos lá, em sistema. Isso aqui é um sistema o quê? Que tem uma fase só. Esse aqui é um sistema homogêneo. Esse aqui é um sistema heterogêneo, certo? Porque tem mais de uma fase. E você já sabe que o sistema não tem nada a ver se é uma substância pura ou uma mistura, que é o nosso próximo assunto. Agora eu tenho aqui, ó, gelo, água, álcool e areia. Você tem que lembrar que álcool e água, eles se misturam, certo? O álcool se dissolve na água. Tá certo que até um certo limite ele é praticamente infinito. Então vamos lá. Quantas fases, mas isso aí é para outra aula. Quantas fases eu tenho aqui? Eu tenho uma fase que é o gelo, uma fase junta que é a água e o álcool, e eu tenho uma fase da areia. Moral da história, eu tenho 3 fases. Quantos componentes? 4 componentes. Opa, 4 componentes. Por que, Sandrão, 4 componentes? Porque um é o gelo, o outro é a água, o outro é o álcool, o outro é a areia. São compostos diferentes, são substâncias diferentes. Bacana? Agora aqui, ó. Água e sal aqui. Aqui quer dizer aquoso, viu? Ou seja, está em água. Se ele está em água, os dois juntos fazem um único sistema. Então, ele tem uma fase, certo? Um sistema homogêneo. E quantos componentes? Um é água e o outro é sal. Então, eu tenho 2 componentes. Beleza? Eu quero fazer uma correção aqui, tá? Aqui não são 4 componentes, certo, galera? Foi mal. Aqui são 3 componentes. Por que, Sandrão, 3 componentes? Como eu falei, o gelo, pelo menos daqui de casa, é feito de água. Então, gelo e água fazem o mesmo componente, certo? Bom, agora aqui, ó. Água, sal, álcool, areia e pedra. Então, olha só. O que é que se mistura aqui? Vamos pensar assim, um pensamento básico, né, para você não se confundir, já que nós estamos aqui ainda em introdução à química. Água, sal aquoso, ou seja, o sal dissolvido na água, ou seja, totalmente dissolvido, e o álcool juntos, eles fazem uma fase. Aí eu tenho uma fase da areia, uma fase da pedra. Então, moral da história, eu tenho quantas fases? Eu tenho 3 fases. 3 fases, Sandrão. E quantos componentes? Aí, componentes eu tenho a água, o sal, o álcool, a areia e a pedra. Então, isso aqui junto fazem um total de 5 componentes. Bacana? Sandrão, e agora? Como é que eu faço? Agora eu tenho água e sal aquoso, ou seja, um sal dissolvido, e um salzinho aqui é o que formou um corpo de fundo. Quantas fases eu tenho? Eu tenho 2 fases. Eu tenho a fase em que o sal e a água é uma coisa só, né? Uma única fase. E eu tenho o sal que precipitou, então eu tenho 2 fases. E eu tenho também aqui, quantos componentes? 2 componentes. Eu tenho sal e água. Eu tenho algumas observações para que você anote aí.
Eu vou pausar o vídeo novamente e vou fazer outros exemplos um pouco mais aprofundados agora, tá bom? Então vamos lá, vamos ver esses exemplos aqui agora. Olha só. Água e granito. Então eu tenho aqui água e granito. O granito, ele tem 3 fases, certo? E Sandrão, quais são as 3 fases do granito? Mica, quartzo e feldspato. A água tem uma fase, então eles juntos vão fazer 4 fases. Quantos componentes? 4 componentes. Sandro, mas quais são os componentes? A água é um componente e o granito, que é feito de mica, quartzo e feldspato. Bacana? Areia e pólvora. Então eu tenho areia e tenho pólvora. Bacana? A areia, ela vai fazer uma fase. Já a pólvora, como granito, ela também tem 3 fases. Sandrão, quais são as 3 fases da pólvora? As fases da pólvora são carvão, enxofre e salitre. Quem é o salitre? É o nitrato de potássio, que é um sal. Então, na verdade, eu tenho quantas fases aqui? Eu tenho 4 fases. Quantos compostos? 4 compostos. Beleza? Agora, olha agora que aprofundamento bacana que você vai encontrar aqui na aula de Sandrão. Olha só. Vamos pegar essa pólvora e vamos colocá-la em água. H2O. Valendo um ponto na média agora. Eu quero saber o seguinte. Quantas fases terá pólvora em água? E agora, quantas fases terá? Eu vou lhe responder. Vai ter uma fase que é da água. E Sandrão, e as 3 fases aqui da pólvora? Não, amigão. O negócio é que esse cidadão aqui, ó, vai se dissolver em água. Olha que bacana. Então, na verdade, se vai se dissolver, vai fazer uma única fase, ou seja, água e o nitrato de potássio juntos vão fazer uma fase só. Então, moral da história, eu tenho uma fase da água e aqui que eram 3, agora vão ser 2 fases. Então, juntando ambas as duas, uma e a outra, como diz Matuto, eu tenho aqui 3 fases. Olha que bacana. Agora, quantos componentes? Na hora, quantos componentes? Água, enxofre, ou carvão, enxofre e o nitrato de potássio. Então, são 4 componentes. Olha que aprofundamento bacana, certo? Então, areia e pólvora, como são sólidos, e eu vou fazer as observações daqui a pouco, você vai anotar aí no seu caderno. A ideia de caderno é justamente como se eu estivesse dando aula para você no seu caderno e você anotando o que eu estou falando, essa é a ideia. E você agora, com a minha aula, você vai anotando o seu caderno, a aula de Sandrão. Daqui a pouco eu vou fazer os exercícios referente a essa aula. E aí você vai anotando aí no seu módulo, bacana? Para quem faz a isolada do Sandrão, né? Aqui em Alagoas, Maceió, vai anotando aí no seu módulo, bacana? Olha só. E O2, H2, N2. Todos 3, se você ver aqui, ó, são gasosos. Toda mistura gasosa ela é monofásica. Então ela tem uma fase e tem 3 compostos. Quem são os compostos? Quem são os compostos, galera? O2, H2 e N2. Certo? Então, agora anota aí no cantão para você não esquecer
observação do tio Sandrão. Beleza? Observação do tio Sandrão. Primeira observação. Toda mistura gasosa, eu vou até mudar de cor aqui. Toda mistura gasosa, ela é monofásica. Primeira observação. Segunda observação. Uma mistura com N sólidos terá N fases. Por exemplo, se eu pegar areia e pedra, os dois não são sólidos? São. Então, 2 sólidos, 2 fases. 3 sólidos, 3 fases. 4 sólidos, 4 fases. Então, misturas com N, para dar um sentido de, não importa a quantidade, né, de infinito, de N sólidos, terá N fases. Terceira observação no Sandrão, para você aqui agora. Certo? Cada estado físico é uma fase. Ô Sandrão, como? Se eu tiver água, se eu tiver aqui, ó, água e gelo, são 2 fases, porque a água está líquida e gelo está sólido. Sandrão, faz um exemplo aí melhor para a gente entender. Eu vou pausar o vídeo e vou fazer um desenho para você aqui agora. Olha só aqui nesse desenho. Vamos supor que você tem água e você resolveu aquecer essa água, calor. Esse amarelinho aí é o fogal. Então tá aí o fogo, tal. Com o passar do tempo, a água vai entrar em ebulição, vai começar a evaporar, pronto. Quantas fases você tem aqui? Você tem 2 fases. Ô Sandrão, como assim? Você tem 2 fases. Você tem a água que estava no estado líquido e agora você tem água no estado gasoso, na forma de vapor, certo? Mas aí você resolveu jogar aqui dentro 3 cubos de gelo. Vou fazer de preto porque acho que não vai dar para ver. 3 cubos de gelo. Pronto. Enquanto a água estiver sólida, porque aqui o gelo, né? O gelo é sólido. Quantas fases você tem agora? Agora você tem 2 fases. Sandrão, quais são as fases, hein? Água líquida, gelo sólido e água no estado vapor. E o que foi que eu falei aqui na terceira observação? Que cada estado físico é uma fase, né? São 3 estados físicos diferentes. São, no caso, o gelo ainda não se dissolveu todo na água, então eu tenho, visualmente eu estou vendo que eu tenho os 3 estados físicos. Quantos componentes, Sandrão? Um componente só, porque tudo aqui é água. Bacana? Então tá aí a terceira observação do Sandrão, certo? Vamos para a nossa próxima aula? Bora lá!